A Paraná Educativa, AM 630 apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná. Olá, boa tarde para você, ouvinte da Rádio Paraná Educativa. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos aqui na M630 mais uma edição do programa Justiça para Todos. E hoje nós vamos conversar aqui no programa de rádio da Amapar com o advogado Alexandre Saldanha. Ele traz para você, ouvinte, mais informações sobre um assunto muito interessante, o bullying e o cyberbullying. Vamos falar mais especificamente como tem funcionado o combate a essas práticas aqui no nosso país. E você, ouvinte, sempre pode participar aqui com a gente, dando a sua opinião, falando a sua dúvida, ou até mesmo sugerindo algum tema aqui para o nosso programa, por meio do nosso Facebook, no inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. Quero cumprimentar aqui o doutor Alexandre. Boa tarde, doutor, e muito obrigada por aceitar novamente nosso convite. Boa tarde também a todos os ouvintes aqui da Paraná Educativa. É um prazer estar aqui, é um prazer falar sobre o tema com vocês nessa tarde. E doutor, para a gente começar então a nossa conversa, o senhor poderia primeiramente explicar para os nossos ouvintes que não estão tão situados com esse assunto, o que significa atualmente a gente falar de bullying e de cyberbullying? O que caracteriza essas práticas? Veja, em relação ao bullying, a gente pode considerar como todas as atividades agressivas de um aluno direcionado a outro com a finalidade de humilhar. E isso acontece geralmente no pátio da escola, no recreio, na sala de aula, na hora da educação física e geralmente naquele momento da saída e da entrada dos alunos. Já o cyberbullying são todas aquelas atitudes praticadas na internet de humilhar e de dar apelidos, de fazer gozações de forma sistemática dentro das redes sociais, seja isso no Instagram, no Facebook ou em qualquer outra rede social, como por exemplo o WhatsApp, onde é feito, por exemplo, comunidades ou é feito grupos com a finalidade de ridicularizar os colegas, ridicularizar qualquer tipo de pessoa de forma sistemática. E doutor, conta também um pouquinho pra gente qual é o panorama do bullying atualmente no Brasil. Essa prática ela tem aumentado ou tem diminuído? Aqui no Brasil, segundo um estudo da Unicef, o Brasil é o quarto país do mundo com maior incidência de bullying, né? Nesse estudo, 43% dos estudantes entre 11 e 12 anos disseram ter sido vítimas de violência, e tanto na escola quanto fora dela com o cyberbullying. Aqui só uma curiosidade, que nesse ranking o Brasil está em quarto, e os países que vêm antes são República Dominicana com 60%, Equador com 44%, Panamá com 44% também, e o Paraguai, que por pouca coisa é considerada empatada com o Brasil com 43% de incidência de bullying dentro da comunidade escolar. E doutor, hoje quais são as possíveis consequências jurídicas para aquele que pratica o bullying? Bom, existem aqui algumas possibilidades que as vítimas e os pais das vítimas devem sempre se manter atentas. Por exemplo, a vítima ela pode pleitear uma ação de indenização nas varas cíveis por danos morais e materiais. Vale aqui lembrar que nesse caso não é possível utilizar o juizado especial, porque a lei diz que menor de idade não pode figurar como polo ativo ou como polo passivo nos juizados especiais. Então, se a vítima pretende pleitear uma indenização, esta deve acontecer na vara cível. Ela também pode, a família da vítima pode levar esse tema também para a vara da infância e da juventude, posto que o bullying ele não é crime, mas algumas de suas atitudes elencadas, por exemplo, na lei federal, na lei estadual e na lei municipal, são equiparadas a ato infracional, que no caso, como é menor de idade, não comete crime, comete ato infracional. Então você pode levar esse tema para ser debatido e julgado na vara da criança e do adolescente.
Uhum. E uma dúvida muito comum, doutor, quando a gente fala desse assunto, é quem que pode efetivamente ser responsabilizado? Os pais, a escola? Como que isso funciona na prática? Bom, na prática, nós temos que pensar em 2 momentos. Se o bullying acontece dentro da escola, durante o período escolar, é a escola que é responsável pelo bullying que aconteceu ali. Por que isso acontece? Porque primeiro que faz parte do serviço que a escola presta, do serviço educacional prestado, a escola se manter atenta em relação à integridade física e psicológica do aluno enquanto este estiver sob sua guarda e companhia. Uhum. Então, aconteceu o bullying lá, a escola é responsável de forma objetiva. O que isso significa? Que independentemente de culpa, acontecendo o bullying ali, a escola é responsável. Aqui cabe frisar que, dentro dessa responsabilidade, os pais do agressor são chamados a responder junto com a escola de forma solidária. Uhum. Agora, se o bullying acontecer fora da escola ou se acontecer em ambientes cibernéticos, a responsabilidade aí é dos pais. Essa responsabilidade objetiva é dos pais, também prevista lá no Código Civil, justamente por essa teoria da guarda e companhia, que quando os filhos estão sob guarda e companhia dos pais, é deles a responsabilidade por qualquer tipo de agressão que a criança venha a praticar ou qualquer dano que esta criança venha a causar a um terceiro. Uhum. E na prática, doutor, a gente realmente vê esses pais sendo responsabilizados? Por exemplo, eles chegam a ser presos por isso? Presos não, porque o bullying não é crime. Isso tem que ficar bem frisado, que o bullying não é crime. E, inclusive, nenhuma das nossas legislações nacionais são previstas qualquer sanção por causa de bullying. Então, até porque a gente vai ver que, lendo a lei, que as leis têm um caráter são sugestões de prevenção, não tem nenhuma sanção. Então, os pais não vão presos, a criança não vai presa porque bullying não é crime. Mas sim, a gente vê, já tem no judiciário muitas jurisprudências, muitos julgados em relação a isso, com condenações relativamente vultuosas por danos morais e materiais. Uhum. E, doutor, conta um pouquinho também para os nossos ouvintes de que forma que a sua experiência pessoal perpassa por essa temática do bullying. Bom, eu fui vítima do bullying durante 10 anos, né? Dos primeiros anos do colégio até o final do meu ano, lá desde o ensino fundamental até o final do colégio. Daí, quando eu entrei na faculdade, eu comecei a estudar o tema. E lá na minha monografia eu escrevi as primeiras teorias de bullying e responsabilidade civil que a gente tinha no país. E daí, então, há 11 anos eu faço desse tema o meu trabalho, tanto científico quanto na advocacia. Uhum. E também dou palestras desse tema. Nós estamos conversando aqui no estúdio da Rádio Paraná Educativa com o advogado Alexandre Saldanha. Ele traz para você, ouvinte, mais informações sobre o chamado bullying e também o cyberbullying. E você, ouvinte, sempre pode participar aqui com a gente, dando a sua opinião, falando a sua dúvida ou até mesmo sugerindo algum tema aqui para o nosso programa por meio do nosso Facebook. No inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. O senhor poderia também apontar para os nossos ouvintes, doutor Alexandre, as consequências psicológicas para a vítima do bullying? Bom, essas consequências a gente tem que dividir em 3 grupos, porque quando acontece o bullying no ambiente escolar, 3 grupos de estudantes sofrem essas consequências. Primeiro, a gente tem que entender que quem sofre o bullying diretamente é a vítima, né? Ela tem baixa autoestima, depressão, dificuldade de relacionamento futuro, né? Porque ela acaba criando diversos mecanismos na hora de ter as suas relações intersubjetivas, então ela acaba tendo muito receio de fazer novas amizades, receio de conversar, de falar em público. Então, o bullying para a vítima ela é muito complicado. E também a gente tem casos como, por exemplo, suicídio, baixa na capacidade de aprendizado, surtos psicóticos, como, por exemplo, o que aconteceu agora, esse mês em Medianeira, como aconteceu, que aliás foi amplamente divulgado, até no próprio vídeo do atirador ele disse que não tinha nenhuma relação a ver com videogame, com televisão, com filme, com música, e sim com o bullying que ele estava sofrendo. Também a gente tem que lembrar que de forma indireta a família sofre, né? A família da vítima, a família dos agressores, a família do espectador, todos que estão ali envolvidos direta e indiretamente no bullying praticado também sofrem as consequências da pressão psicológica que isso gera.
Uhum. E, doutor, a gente tem visto nos últimos anos esse tema ser muito debatido, né? O senhor vê resultados positivos decorrentes desses debates? A gente está avançando nesse tema? Olha, assim, é muito interessante que se tenha debatido, é crescente realmente a veiculação do tema em diversos tipos de mídia. Isso é interessante porque faz com que as pessoas entendam que o bullying existe. Agora, o que acontece? Na prática, esse combate ao bullying, ele tem sofrido alguns problemas porque nessa forma de divulgar não é dito exatamente o que é o bullying, como ele acontece, ele não é classificado de forma correta, o que às vezes pode gerar alguma confusão para quem ali vai entrar com uma indenização, até mesmo para o professor que está lidando com isso, com a escola, com a direção. Então, o que falta não é só a ampla vinculação para que as pessoas entendam o que é, mas na tratativa é classificar de forma correta. Mas de toda sorte, claro que isso ajuda muito as pessoas a entenderem que existe esse problema social e que ele deve ser combatido. Uhum. E como que o poder público vem combatendo hoje essa prática, doutor? Bom, o poder público ele consegue editar algumas leis. Essas leis nem sempre são muito boas, mas elas trazem o assunto à discussão, o que faz com que algumas escolas, até mesmo algumas iniciativas do poder público, contratem alguns especialistas, às vezes não tão adequados assim, tratam o tema, e isso acaba fomentando, às vezes, de uma forma incorreta, o que eu sempre falo nas minhas palestras, uma espécie de contrato de mediocridade. As escolas fingem que contratam especialistas, o especialista finge que fala alguma coisa, os alunos fingem que aprendem alguma coisa, e tudo continua como está, crianças sofrendo silenciosamente, sem informação adequada, e a escola sem saber lidar com o problema. Uhum. E até porque, assim, as nossas, por exemplo, a lei estadual aqui e a lei municipal, ela não prevê nenhuma sanção em relação à não prevenção das escolas em relação ao bullying. Então, ela só sugere. Uhum. Então, cada escola faz como bem entende. Não é um padrão, né? Doutor, aproveitando que o senhor tocou nesse assunto, queria pedir para o senhor falar um pouquinho para os nossos ouvintes e contar as suas impressões sobre essas leis que tratam do bullying. Em Curitiba, no Paraná, a gente também tem uma legislação, e no Brasil de uma forma geral. Sim, todas elas são muito parecidas entre si. Elas têm ali, variam de 6 a 8 artigos, e todas elas classificam o bullying, só que todas elas têm o mesmo problema, que e principalmente na lei federal, quando ela vai falar do que é o bullying, vai descrever o bullying, ela faz isso de modo a as pessoas entenderem que o bullying é parecido com alguns crimes, por exemplo, pilhagem, assédio sexual, roubo, furto, agressão física. Então, assim, quando as pessoas vão entrar com uma ação de bullying no judiciário, elas ficam temerosas, porque não sabem se isso vai acarretar algum tipo de sanção penal ou coisa parecida. Então, o que falta para essas legislações todas é enquadrar o bullying como, por exemplo, assédio moral, e prever algum tipo de sanção civil, por exemplo, indenização, desculpas públicas, por exemplo, só uma sugestão. Mas para que as pessoas tenham a clareza em relação ao que é o bullying e quais são as suas consequências, e como a escola deve coibir esse tipo de atitude. Porque do jeito que está aqui, a escola também não consegue, ela não sabe o que fazer de jeito. Uhum. O que a gente precisaria, então, doutor, em termos de legislação, em aprimorar ainda? Ela deve aprimorar os conceitos de bullying, fechar esses conceitos, porque senão as pessoas estão entendendo que praticamente quase todas as relações de assédio são bullying, quase todos os atos ilícitos são bullying. Então, o que falta para essa lei é fechar o conceito, elencar alguns exemplos, mas não todos que sejam parecidos com o Código Penal, por exemplo, elencar alguns atos próprios, e ali talvez prever alguma sanção para a escola que não tem esta prevenção, e também prever alguma sanção civil para os praticantes do bullying, para a família e para a escola. O tema da nossa entrevista de hoje aqui do programa de rádio da Mapar é o bullying e o cyberbullying. Quem traz para você, ouvinte, mais informações sobre esse assunto é o advogado Alexandre Saldanha. E caso você, ouvinte, tenha alguma dúvida a respeito desse tema,
participe aqui com a gente por meio do nosso Facebook, no inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. E doutor, como que um professor deve proceder ao presenciar um caso de bullying em sala de aula? O que deve ser feito numa situação como essa? Olha, segundo os livros, talvez os melhores livros de psicologia nesse sentido, como por exemplo da professora Loma, Felizardo Ribeiro, ela diz no livro dela o seguinte, que uma abordagem firme, explicando aos envolvidos as consequências na vida prática e jurídica disso, é um primeiro passo. O segundo passo seria falar dos resultados para todos os envolvidos, né? Quando eu digo resultados, são as dificuldades para se relacionar, o pânico que isso gera na sala de aula e a dificuldade que os alunos sentem quando são vítimas de bullying ou quando estão presenciando bullying em prestar atenção na aula, porque isso também prejudica os professores na hora de passar a matéria, prejudica todo o ambiente escolar. E também quando nenhuma dessas medidas funciona, a escola tem que estudar algum tipo de sanção, ou chamar a família, dar algum tipo de suspensão, ou um pedido de desculpas públicas da parte do agressor para o agredido, de modo que fazer com que essas ações negativas tenham para o agressor um senso de reprovação, porque senão ele acaba entrando naquela ideia de que bullying não dá nada. E como que os pais da vítima, doutor Alexandre, podem recorrer à justiça em um caso de bullying? Como que isso deve ser feito? Bom, no primeiro momento, eles devem fazer o boletim de ocorrência. Tá? Faz o boletim de ocorrência, vai lá na delegacia da criança e do adolescente, faz lá o seu boletim de ocorrência. Se for um caso de cyberbullying, por exemplo, ele pode fazer uma ata notarial, que é quando você leva a página da ofensa lá para o notário, ele faz um documento público para aquilo ver a prova, ou se ele não tiver dinheiro para isso, ele pode fazer um print da tela já serve como prova. Ele deve guardar todas as provas possíveis que às vezes o filho acaba levando para ele, por exemplo, o celular, os bilhetinhos, ou às vezes, por exemplo, está com o uniforme rasgado, está com alguma coisa quebrada, guarda essas coisas, né, para levar isso em juízo. Ou se, por exemplo, ele recebeu uma mensagem no WhatsApp, guarda, não deleta essa mensagem, guarda, porque vai servir de prova também lá na hora de você pedir a sua indenização. E, doutor, acho que também um ponto bem importante para a gente esclarecer para os nossos ouvintes seria quais são os cuidados que os pais têm que tomar para identificar também que o seu filho está sendo vítima do bullying, porque a gente sabe que nem todas as crianças vão chegar até a família e vão contar isso explicitamente, né? Sim, é importante até para que eles entendam, que eles devem levar os seus filhos para um acompanhamento profissional específico, como, por exemplo, um profissional ligado à área de saúde mental e comportamental, como, por exemplo, os psicólogos, terapeutas, porque isso ajuda muito na recuperação da qualidade de vida da vítima, porque ela apresenta algumas características próprias, como um comportamento depressivo, ela perde o prazer no que ela tinha como seu hábito, né, como seu passatempo, ela vai ter distúrbios alimentares, ou fome demais, ou ausência do apetite. Ela vai ter um comportamento de se autodepreciar, porque daí ela acaba entendendo que se ela se depreciar antes do agressor, ela talvez não seja uma vítima. Ou às vezes ela aumenta a irritabilidade, a agressividade, pensamentos suicidas. Né? Ela vai mostrar uma revolta constante com as coisas. Então, até porque assim, ela pode em alguns momentos mais difíceis desenvolver algum tipo de pânico, porque essa exposição contínua do medo, do bullying, esse estresse contínuo, acaba sendo um gatilho desses distúrbios comportamentais, né? E trocar de colégio, doutor, é um tipo de solução em um primeiro momento? Assim, se nenhuma das reuniões com a escola, se nenhuma das reuniões com o professor, ou se nenhuma das medidas que a escola tomar, nada disso resolver, sim, a mudança de escola talvez seja, num momento posterior, a única solução que tenha
para acabar com o bullying na vida daquela criança. Uhum. Queria falar um pouquinho mais com o senhor também, doutor, sobre a questão do cyberbullying. O cyberbullying é mais difícil de fiscalizar? Como que isso tem funcionado? A gente sabe que todas essas relações na internet, elas potencializam também até mesmo alguns tipos de ofensas, né, doutor? Sim, por exemplo, o Facebook hoje tem um mecanismo que você pode fazer denúncia no caso de bullying. Uhum. O Ministério Público também você pode ligar e fazer suas denúncias. Diversas redes sociais hoje têm mecanismos para prevenir isso e para denunciar. E por isso que é importante que, por exemplo, quando a vítima ela se vê alvo de cyberbullying, ela tem que manter a calma e não revidar nenhuma dessas agressões. Ela tem que tirar o print da tela, levar lá na delegacia, fazer o boletim de ocorrência. Porque dessa forma ela mantém o direito dela de pleitear a indenização salvaguardado e também ela consegue produzir provas de uma maneira mais clara e racional. Uhum. Achei até interessante que o senhor citou essa questão do não revidar, porque a gente sabe que, infelizmente, isso é um ciclo que tende a aumentar, né, Sim. doutor? A vítima acaba revidando porque se sente acuada, as agressões aumentam, essa não é a maneira de parar isso, né? Não é só a maneira de parar, mas como em alguns momentos você até pode... a parte que está te agredindo, ela pode utilizar aquilo contra você. Né? Às vezes até para ou aliviar a culpa dela ou tentar legitimar o que ela vai fazer de pior ainda. Uhum. Então assim, como eu disse, reforçando, é sempre apropriado que a vítima não se manifeste de modo revanchista, né? Que ela não responda, que ela não reaja a isso publicamente na internet, porque isso acaba prejudicando o direito dela de pleitear a indenização ou de qualquer outra coisa, o que ela pretenda fazer no judiciário. Uhum. E voltando a essa questão da indenização, doutor, acho que é interessante a gente deixar bem claro para os nossos ouvintes, quando a gente está falando nessa indenização, seria uma indenização por danos morais, então, né? Sim, por danos morais e materiais. Por quê? Veja, a gente entende que a vítima de bullying, ela perde, por exemplo, a capacidade de prestar atenção na aula. Ela tem a sua capacidade de aprender reduzida. Esse pânico de ser vítima diminui a capacidade de entender as matérias. Isso é praticamente a perda de uma chance de ser um bom aluno. Tá? E ela também, se ela necessitar de trocar de escola, se ela necessitar de um tratamento médico ou de um tratamento medicamentoso, isso é considerado dano material dela. Tá? Uhum. E tudo isso tem que ser colocado na ponta do lápis, quantificado, para que ela seja indenizada em relação a isso e compensada em relação aos danos psicológicos que ela venha a sofrer. Uhum. E doutor, como que a gente pode pensar também em trabalhar como sociedade a questão da prevenção do bullying? A gente falou um pouco para os nossos ouvintes ao longo da entrevista dessa prevenção na escola, mas também não adianta a gente ter esse trabalho só na escola e também nas casas, né, dentro das famílias, essa questão não ser tratada, né? Veja, é importante que os pais, os professores de hoje, inclusive dos professores, parabéns a todos os professores que estão nos ouvindo hoje. É verdade. Né? Que os professores fomentem essa ideia de que cada aluno é especial na sua individualidade, cada um tem um saber diferente, e que esses saberes, às vezes, são focados em uma determinada matéria, em uma determinada especialidade, eles não deixam de ser especiais para as outras especialidades. Pelo contrário, quando o professor fomenta o aflorar dessas capacidades e os alunos entendem isso, eles também entendem que esses saberes diferentes unidos sempre vêm a colaborar. Por exemplo, aquele menino às vezes que é um pouco... que não é bom em futebol, pode ser um excelente matemático, pode ser bom em língua portuguesa, e ele pode ajudar os colegas. Então, eu acredito que aflorar as capacidades, os talentos e premiar os alunos, contando para os outros colegas que ele tem esse talento, é uma forma de você facilitar a aceitação desse aluno que pode ser vítima de bullying, e também é uma forma de você pacificar o ambiente escolar. No caso dos pais, eles devem explicar para os seus filhos que os outros colegas devem ser aceitos da forma que são, independentemente de sua origem, classe, cor, a crença, porque cada um é livre para ser aquilo que quiser ser, e é isso que nos torna sujeitos especiais. São essas nossas peculiaridades que nos fazem únicos, e é por isso que a gente tem que ser respeitado da maneira com que somos, da forma como nos comportamos, como falamos, nos vestimos, e nas nossas escolhas.
Nós conversamos hoje aqui no estúdio da Rádio Paraná Educativa com o advogado Alexandre Saldanha. Ele trouxe para você, ouvinte, mais informações sobre o bullying e o cyberbullying. E caso você, ouvinte, tenha alguma dúvida a respeito desse assunto, participe aqui com a gente por meio do nosso Facebook. No inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. Doutor Alexandre, infelizmente nosso tempo está acabando, mas para a gente finalizar a nossa entrevista, eu quero deixar o senhor à vontade para expor as suas considerações finais sobre o assunto e dar alguns conselhos também para os nossos ouvintes de como lidar com essa questão do bullying. Bom, a minha grande impressão que eu tenho em relação ao tema, depois de uma longa caminhada com ele, que já são 11 anos tratando desse tema, é que devemos quebrar a lei do silêncio. A vítima deve quebrar a lei do silêncio. Porque só assim você consegue se livrar do assédio, só assim você consegue resolver o seu problema, seja na escola ou seja no judiciário. Só assim você consegue buscar a justiça pelo que está acontecendo com você. E os pais devem se manter atentos aos comportamentos dos seus filhos. As escolas devem se manter sempre atentas ao que acontece com seus alunos e nunca se comportar de forma omissa ou de fomentar ideias do tipo que isso é coisa da idade. Não, bullying não é uma coisa da idade, bullying é um problema social, gera grandes problemas psicológicos e precisa ser tratado. E eu sempre falo que a minha grande vontade é que um dia a gente não seja apontado pelas nossas peculiaridades físicas, pelas nossas diferenças sociais ou qualquer coisa do gênero, mas que a gente seja apontado por aquilo que a gente traz de bom para o mundo onde a gente vive. Então, acho que essa é a minha grande mensagem para todos. Um grande abraço para quem estiver ouvindo e feliz Dia dos Professores. Muito obrigada, doutor. Eu quero novamente agradecer a participação do senhor aqui no programa de rádio da Amapar e até uma próxima vez. Obrigado, tchau a todos. E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos amanhã às 3 da tarde. E é claro, ouvinte, eu espero a sua companhia. E parabéns para todos os professores pelo seu dia. Até lá! A Paraná Educativa M630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.